Bate-papo. O bate-papo de hoje, na manhã da quarta-feira, conversa com o Dr. Marco Merria. Marco Merria atua como especialista em direito criminal há mais de 34 anos, é advogado criminalista, e nós vamos falar porque nesta quarta-feira o ataque à Praça dos Três Poderes está completando 2 anos. O Marco tem um dado, eu tenho outro dado. O dado que eu tenho é que são 371 condenados até o momento, e desde o ano retrasado, de 2023, o STF já responsabilizou criminalmente mais de 890 pessoas pela participação no evento. Marco Merria também é nosso contrapontista na quarta-feira. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Bom dia, Moisés. Bom dia a todos aqui da mesa. Bem legal falar sobre esse assunto, uma data marcante, né? Até porque eu entendo que foi uma divisão política e nacional, esse evento que aconteceu há 2 anos, essa invasão do Congresso. Eu entendo realmente que tenha sido um golpe de Estado. Entendo que naquele momento a gente começou a ver um Brasil diferente, um Brasil que realmente já estava dividido. E ele se particularizou em 2 correntes, ou você é da esquerda ou da direita, e de forma muito veemente. E aí surgiu o que eu considero um Brasil em que, por infelicidade, a direita ela ficou muito obscurecida com isso, né? Porque se perdeu aquilo que se chama o senso democrático e partiu por umas vias que nós não estávamos preparados, e a sociedade nunca quis, na verdade, um golpe desse, nunca quis manifestações dessas. Eu entendo que não seria bem um golpe, né, um pré-golpe, mas juridicamente falando, né, como está sendo julgado, que foi crimes contra o Estado de Direito, então assim eu tenho que ver. Muito complexo, é muito complexo o que aconteceu. Um pouco diferente dos Estados Unidos, que foi no dia de ontem, né, a invasão do Capitólio, e que nós tivemos juízes federais que julgaram a invasão como tal nos Estados Unidos, e tivemos sentenças essencialmente que eu considero justas, que teve até homicídio, né? E no Brasil nós tivemos então vários indiciados, vários condenados e vários acordos com pena que eu considero altas. Por quê? Que serve de uma nova modelagem jurídica, ou seja, assim, você não pode ser excessivamente radical nas posições políticas e tomar posições radicais contra as instituições. Então, o recado foi esse. E essa modelagem política, por incrível que pareça, vai repercutir no mundo jurídico, no mundo político, e que serve hoje é uma marca que serve para nós de que, assim, nós temos que respeitar qualquer sufrágio democrático, ou seja, se uma pessoa ganhou, que foi o caso do Lula, ou mesmo que teria sido o Bolsonaro em época passada, nós temos que respeitar. Essa corrente de golpe, e que hoje nós estamos pagando um preço muito caro com a divisão do Brasil, ela repercute no mundo jurídico e principalmente econômico, viu? Nós perdemos muito com isso. Merria, nós temos diferentes opiniões e diferentes classificações em relação ao que aconteceu há 2 anos atrás. Nós temos especialistas que falam que não foi uma tentativa de golpe, sim um quebra-quebra, e sim um movimento. A classificação que tu adjetiva é de uma tentativa de pré-golpe, é isso? Essa é a sinalização que tu enxerga? Eu vou dizer assim, o link primeiro é uma modelagem de golpe, foi. E nós temos aí hoje com um general de estrelas avançadas, né, com um punhal aquele verde e amarelo, estabelecendo um juízo de uso de força de morte. Então, na medida do tempo, a gente começa a ver que não foi brincadeira, mesmo que seja um crime de ação que não existe, mas na política os crimes de ideação funcionam muito bem. A trama, a trivela maquiavélica é instrumento de poder. Eu acho que foi um golpe. Agora, eu divido o Marco Merria de 2 formas, o político, tá? E o advogado. Enquanto advogado, eu defendi muitas pessoas que participaram do movimento e, sinceramente, não sabiam que aquilo ali seria um golpe. Não sabiam que, na realidade, aquilo ali seria um vernáculo contra as instituições democráticas, né? As pessoas, grande parte dos meus clientes foram lá para participar civicamente. Elas estavam contestando o resultado? Era uma manifestação contra o resultado das urnas? Contra o resultado, mas assim, uma insurgência contra a esquerda, insuflado muito para o Bolsonaro, mas aos meus clientes, e grande parte deles, viu, vou dizer, são pessoas que não tinham essa intenção de fazer o golpe e tampouco o depredar. Eu diria que, sinceramente,
90%, 80% de todos ali não queriam fazer o que estava acontecendo. Muita gente foi presa até nos quartéis, dormindo fora. Muita gente hoje está respondendo até os acordos pesados como se fossem criminosos, né? E na verdade não são criminosos, né? Na verdade, se foi um atentado, eles são criminosos políticos. E assim nós temos que ver. O problema é que o Supremo não vê dessa maneira. Eles tratam como criminosos normais e colocam penas altíssimas, né? Uma acima de 17 anos, agora Alexandre de Moraes vai dar um apenamento de 20 anos. Então eu acho que 80%, 90% das pessoas que estavam ali não tinham intenção de fazer golpe, mas fazer um movimento de massa. Agora, o que acontece, né? Se tu pegar os clássicos aí, Ortega y Gasset, todos os grandes revolucionários que escreveram sobre os movimentos de massa, dizem que tudo pode acontecer no movimento de massa. Agora, para estabelecer um golpe assim de sucesso, ele caminhou para o fracasso, né? Porque ninguém se aconchavou o exército, não fez conchavo com o Bolsonaro. O problema é que a maneira como foi atingido, principalmente, friso, o STF, é que delimitou uma marca de ser golpe. E eu entendo sim que é um golpe. E assim tem que ser entendido. Mas, mesmo reflexo, que se é um golpe, aqueles que estão sendo apontados como usados são, então, pessoas criminosas políticos. E tem que ter uma regalia diferente do que foi imposto, né? É dessa forma que eu vejo. Muitos dos seus clientes, então, eles foram para um ato cívico, como você relatou, mas a situação, então, saiu do controle. Esse que foi o problema. Eu acho que a situação era objetivada para isso, para os organizadores. Uhum. Só que aqueles que participavam não sabiam. Pelo menos aos meus clientes do Sul e alguns do Norte, que a gente tem, Nordeste. E sinceramente, eu acho que se entendia-se que essa massa ia fazer o complemento do golpe, quando que, na verdade, não teve sucesso nenhum. E, para mim, o mais grave de tudo isso que aconteceu nessa estrutura de golpe, né, é que eles atentaram contra um fenômeno muito interessante, que, diferente dos Estados Unidos, que foi atentado contra o Capitólio, aqui foi atentado contra o Supremo Tribunal Federal, uma agressividade muito grande. Então, e já margeando a questão da morte de ministros, da morte do Lula. Então a gente vê nesses últimos estágios, nesses últimos momentos, que a coisa foi muito grave, sim, né? Mas observe, olha que coisa mais perplexa. O Trump, quando se elegeu, ele já caminha por uma anistia, a base eleitoral dele era fazer anistia de todos que invadiram no Capitólio, inclusive aqueles que mataram o segurança. Agora te pergunto, o Brasil vai existir isso? Claro que não, porque nós temos um Supremo que voltou muito forte, muito senhor de si e condizente hoje com as bases políticas e digo mais forte que o próprio Estado Executivo. Então mudou bastante com isso. Mejia, analisando as imagens pela tua excepcional e grande experiência de mais de 30 anos na área criminal, muito se falou que a segurança facilitou a entrada das pessoas. Qual é a avaliação que tu fazes? Eu acho que nós temos que ver dois momentos. Primeiro que já existia por parte da inteligência militar e inteligência executiva, principalmente do gabinete ali da presidência, que existia algo já normal, certo? Mas eu acho que a segurança falhou sim, no sentido de conter uma massa. Mas eu vou fazer, eu sou obrigado a fazer uma analogia, Moisés, junto com a invasão do Capitólio, tá? Se tinha também as informações, se tinha, podia acontecer, e mesmo assim invadiu. Então eu não posso culpar a questão de deixar a coisa permeável para entrar, quando nos Estados Unidos do mesmo modo aconteceu. Então, o interessante que aconteceu nos Estados Unidos serve para nós como exemplo. Lá, as pessoas que conteram tiveram que matar e ser mortas. E eu acho que os seguranças não estavam preparados, e teve combate sim, teve resistência, para matar. Porque tu contém esse tipo de movimento na base da baioneta e sangue. Isso vem lá do tempo da Revolução Francesa. Você contém os movimentos sociais de massa para dar certo e dar errado quando existe sangue. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Mataram um manifestante e mataram, salvo engano, e mutilaram dois policiais. E veja bem, foram julgados por cortes
distritais, federais, não pela Suprema Corte Americana. Então, eu acho que mesmo que tivesse feito uma inteligência, aquela reação foi normal comparado com uma outra igual que teve nos Estados Unidos. O Capitólio foi a mesma coisa. Então, assim, não dá para dizer que teve mole, não dá para dizer que isso foi implantado para que ocorresse. Seria infantilizado, seria brutalizar as instituições democráticas para que isso acontecesse em solo sagrado, que é o Congresso e é o Supremo. Seria muito leviandade tu dizer isso. Eu posso ser contra o Supremo, posso ser contra as pessoas, os ministros, mas a instituição Suprema ela é sagrada para nós, cara. Nós temos que defender com a vida aquilo ali. Então, desse momento em diante, eu vejo o que aconteceu. Teve a contenção normal e não teve nada de que dissesse que foi leniente. Não foi. Isso foi como aconteceu e é justificado assim, no meu modo de ver. Mejia, teve um exagero por parte da justiça na maneira como as pessoas ficaram confinadas e foram tratadas lá durante a investigação? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, porque os meus clientes não mereciam, grande parte deles ficaram presos. Eram em galpões, né? Em galpões, não tinha, alguns deles, o banheiro... Assim, vou te dizer uma coisa, a contenção não foi daquelas que os direitos humanos iam aprovar, certo? Não seria aquilo ideal. E acho também que isso ocorreu porque foi tudo canalizado por um gestor de crise que foi chamado Alexandre de Moraes. O gestor de crise disso foi Alexandre de Moraes. Então, ele tomou essas posições porque nós fizemos os pedidos para os juízes de base, que era o juiz do distrito, que era o juiz de Brasília, e eles não tinham ação nenhuma. Foram amordaçados. Isso, para mim, foi, enquanto se mantém a democracia, no sentido de que deveria juízes de primeiro piso julgar, uma antidemocracia foi criada do Alexandre de Moraes, ele julgando tudo. Então, não se tem vértice de contraditório, ele decidia, ele fazia o que queria. Eu acho que foi pertinente até o momento a figura dele. Deveria particularizar em juízes para que fosse. Então, nesse momento, eu acho que, nesse aspecto, a justiça pecou muito, tá, Moisés, com relação aos que foram julgados, estão sendo julgados. As pessoas que lá ficavam nesses galpões, elas tiveram dificuldade em comunicação com familiares, com advogados? Claro, total. O que tu ouviu de relato, por exemplo, de algum cliente que ficou quantos dias sem se comunicar com alguém? Olha, eu diria assim, eu tenho uma base em Brasília, de colegas em Brasília, que fizeram contato imediatamente com os meus clientes. Então, eu não tive essa dificuldade. Imediatamente, quando eu fui constituído aqui e vice-versa, a nossa equipe fez contato direto com eles. Assim, eu não tive dificuldade, assim, demorou um dia e meio para ter um acesso, que a gente via que era uma base assim logística, tá? Mas eu tive colegas que ficaram 4 dias sem ter contato e não sabiam como é que estava, né? Até questão de saúde, teve pessoas que, salvo engano, que morreram lá. Teve um senhor que saiu de lá para o hospital. Teve uma dificuldade, sim. Teve uma dificuldade, até porque eles queriam prender todo mundo, né? Qual era a logística que aconteceu? Fecha-se a Praça dos Três Poderes e ali se faz uma contenção e um enfileiramento de todos que estão ali presentes. A primeira coisa. A segunda coisa foram aqueles que estavam nos quartéis, porque imaginavam que estavam nos quartéis e iam dar um golpe. Cara, os que estavam nos quartéis, eles não conseguiram nem chegar lá. Tem pessoas que iam participar depois da passeata. Tem pessoas que foram caminhando e normalmente aí foram presas com a bandeirinha. Então, assim, um peso, cada um, como dizem aqui ditado, cada um com o seu peso, suas medidas. Eu acho que aí faltou um pouco de sensibilidade, né, por parte de muita gente que não tinha nada a ver com o movimento. Dos meus clientes teve 2/3 estavam dormindo. Eles iam participar depois, né? O movimento foi muito rápido, né? Foi muito rápido. É uma coisa assim que na história foi. E depois é o seguinte, foi um movimento que quem queria dar um golpe era infantilizado. Agora, para aqueles que participavam, era um movimento normal, né? Ou seja, se vá para participar com a bandeira. Muitos dos que financiaram daqui para lá, entendo que as investigações pararam porque compreenderam que eles foram fazer um movimento cívico, entendeu? E ademais, nós temos que compreender o seguinte, diferente do que foi nos Estados Unidos, os nossos patriotas aqui não foram armados.
Não se tem notícia que estavam armados. Nos Estados Unidos tinha gente armada. Aqui não foram armados, tá entendendo? Vândalos, com certeza, né, Moisés? Com certeza. Vândalos entraram, quebraram. Tem que ter uma penalização muito dura para esse tipo de pessoas, sabe? Porque eles acharam que aquilo ali era... tu não pode... o símbolo não pode ser atingido, entendeu? Você pode falar mal de uma pessoa, mas tu não pode falar mal da rádio. Fala das pessoas que de repente são incoerentes nas suas opiniões, mas falar mal da rádio é uma coisa que tu tem que ter tu tem que saber entender bem, né? Então eu acho que essa questão aí se pecou, e entre erros e acertos é uma data muito importante para nós, que eu não sei se também deveria ser comemorada, sabe? Eu acho que a história vai julgar muito disso, né? Tem alguns recados de ouvintes. Bom dia, meu nome é Silvia Grace e moro em Capitão. Como pode isso, movimentos sociais como o MST, conhecidos historicamente com invasões e depredações, nunca se ouviu condenações como essas de 8 de janeiro. Mendigos, pais e mães de família presos e condenados a vários anos de prisão. Concordo com o posicionamento do doutor. Sim, agora, assim, o MST, nas invasões que teve até aqui no Rio Grande do Sul, salvo engano, nos laboratórios de empresa, acho que é a Satipé, outra empresa aí florestal, os que invadiram ali, eles foram condenados. Também essas invasões que muitas vezes aconteceu, simbólicas, teve algum juízo de condenação. O problema é que nós temos que entender o seguinte, não que a esquerda faça a história do modo dela. O problema é que a direita fez a modelagem diferente. O processo revolucionário da direita é uma coisa muito difícil no mundo. Então, o que a direita tentou fazer, sem um auxílio de um plano teórico, se transformaram como se fossem criminosos. Porque não tinha uma base ideológica. Tu vai fazer, por isso que eles estão condenados. Tu vai fazer o movimento por quê? Para dizer que as eleições foram injustas, tu pode fazer o movimento de outro modo, mas não dessa. Então, assim, eles estão hoje, a direita, no banco dos réus hoje, Moisés, e é minha colega de banca, eu acho que está em jogo, pesou muito, é a direita e a esquerda que está sendo julgada. Entendeu? Infelizmente, os quadros da direita ali se perderam muito, tá? Muito se perderam ali. E aí, hoje, nós temos a superação do quadro da esquerda, fantástico, sem retrocesso. Então, e se perdeu nisso, uma coisa, ambos perderam, a raiz econômica, né? Os Estados Unidos, quando teve a invasão do Capitólio, a raiz econômica não mudou nada. Os partidos republicanos e democratas continuaram fortes. Aqui no Brasil, cara, hoje, se tu vai falar hoje da esquerda, tu é taxado da direita. Se tu vai falar da direita, tu é taxado para a esquerda. Então é difícil. Aqui no Contraponto a gente tem muito disso, né? Quer dizer, às vezes tu quer ter uma opinião assim, moderadora, tu já é taxado. Isso que é o problema, né? Eu tenho mais uma questão de ouvinte aqui. Quer ler a participação? Pode ler. Não, tá. Pode ler. Pode ser. O ouvinte, o Valdoir Ror de Arroio do Meio, ele questiona: bom dia, porque o governo não mostra as imagens nem para a defesa dos condenados, não as liberaram, né? Não seria mais fácil e esclarecedor para a opinião pública? Claro, eu concordo que veja bem, o que eu disse desde o começo, nós não temos o devido processo legal estabelecido como a gente quer, tá? Os advogados, todos eles, têm muita imagem, têm muita particularidade. Só que tem uma coisa, esse caminho da justiça que hoje está sendo implementado é assim, nós não estamos engessados, compreendidos que estamos engessados e vamos pagar o preço. O que é melhor? Vamos para o acordo. Então, quando vai para o acordo, eu não quero saber do conjunto probatório. Só que a história vai provar, sim, muitas coisas. Muitas coisas. Só que a grosso, as pessoas às vezes falam do movimento social em micro detalhes. O grande detalhe é que teve invasão, teve depredação, teve agressividade, teve uma contenda. Claro que daí vão surgir as teorias das conspirações, as teorias particulares, o que é válido. Só que a história, eu vou dizer para todos, a história sempre é contada pela esquerda. Lamentavelmente ou firmemente, quem conta a história são os intelectuais da esquerda. Então, assim, essa história vai ser dita como um golpe. 9:04. Só para atender aqui algumas participações, a gente não vai conseguir atender todas. O Marno de Arroio do Meio: falar que não sabiam o que foram fazer lá é falar para bolsonaristas com menos de 2 neurônios. O Paulo de Lajado está elogiando aqui a entrevista e a participação do Marco Merria.
Na opinião do doutor, o que levou a isso? O ministro Barroso foi se reunir com o presidente do Congresso para não ter voto impresso. Mesmo o ministro falou a frase, perdeu, mané. Isso é papel do STF. É o Edson de Lajeado. Tem duas coisas. Eu acho que teve muitas pessoas que foram para lá sem ter uma visão golpista. Isso é fato. Tá? Então, o ouvinte aí, se conhecer as pessoas, você vai ver que é verdade. Porque todas as pessoas que foram para lá, grande parte, 90%, 95% não têm antecedentes criminais. Consegue entender? Então nós temos pessoas que são... É um número altíssimo. Mas tem pessoas que não têm antecedentes. Tem o quê? Infração de trânsito no máximo? Às vezes nem isso, cara. Nossa. Vou dizer uma coisa. Por exemplo, meu cliente, 2 clientes que são assim, ó, se disser que não tem o nome no SPC, não tem. E vou te dizer, não eram pessoas que foram para fazer esse ato de destruição. Então, só para situar. Segundo, o ministro pode, enquanto pessoa, dar a opinião dele, né? De que perdeu, mané, até porque, vocês vejam bem, quem foi mais atacado ao longo, e está sendo os dias de hoje, quem está sendo mais atacado, e de forma até democrática, tá? Hoje no Brasil são os ministros do Supremo. E vou dizer, acho até que a sociedade tem que criticá-los pessoalmente. Criticá-los é uma coisa, mas não fazer como... Inclusive o cara também, é o cliente meu, não ameaçar de morte, não dizer, ó, vamos matar que nem gato preto, isso aí... Não, né, cara? Merria, uma última questão. Nós temos um evento hoje organizado pelo Lula, não sei se é para comemorar, mas até é citado, né, que é quase que uma comemoração, aniversário dos 2 anos desse quebra-quebra em Brasília, e nós temos 2 figuras importantíssimas da política que pelo 2º ano consecutivo não vão participar, que são Pacheco e Lira. Sim. Já não participaram ano passado. Olha, política... O que nós temos na política? Mas é um recado importante deles que eles não concordam também com o movimento que o Lula faz. Sim, sim. Eu sinceramente, se fosse o gestor, se fosse, digamos assim, o conselheiro, eu acho que esses movimentos não podem ser marcados, sabe, assim, demonstrados publicamente. E eu dou exemplo, de novo, dos Estados Unidos, na invasão do Capitólio, né? Ninguém está comemorando nada ali. É uma data que a história tem que dizer. Eu acho que ele se torna um ato político. Ele se torna um ato político, e o que está acontecendo, Moisés, sabe qual é a grande mérito disso aí? É um país dividido. Então, por exemplo, como é que eu vou ter um país dividido economicamente, sabe? Isso é muito ruim, porque o que acontece? Isso se perde divisas. Toda a radicalização política, ela não dá dividendo político, ela não dá dividendo econômico. E pior, hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal como um eixo econômico, o que é muito ruim, porque daí nós temos só um que decide. Então, eu acho que essa comemoração, da forma como está sendo feita e da maneira, é um ato político, é um ato, para mim, via eleitoral, e um ato errôneo. Essa é a minha opinião pessoal. Merria, muito obrigado pela tua participação aqui, enriquecendo o Contraponto com as tuas manifestações e opiniões, e até a tarde. Até a tarde. Tu sabe que hoje eu não consigo dormir direito, sabe por quê? Eu tenho essa ponte de Arroio do Meio, cara. Então, eu me acordei 6 horas, digo, já que eu dei compromisso. E assim, hoje, graças a Deus, cheguei cedo. Eu cheguei no momento. Agora, de manhã, fazer, quem mora em Arroio do Meio para cá é uma tristeza. Então, eu que agradeço, detalhe, estarei aí. Valeu. Marco Merria conversando com a gente.